A falta de chuvas em diferentes partes de Santa Catarina tem levado algumas regiões a uma situação bem crítica, principalmente na região oeste. Quer entender mais sobre o assunto? A gente te explica agora. E não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Entre dezembro de 2021 e janeiro desse ano, o nível de chuvas foi bem menor do que o esperado. A gente teve de 30 a 40 milímetros de precipitação, enquanto o normal seria 150. E a situação não é animadora, porque a previsão do volume de chuva para os próximos 3 meses também é baixa. De acordo com a Defesa Civil, 125 municípios catarinenses já decretaram situação de emergência por conta da estiagem. Só para você ter uma ideia, isso é cerca de 40% de todos os municípios de Santa Catarina. A situação é especialmente crítica no oeste. Em Chapecó, os moradores estão com acesso à água somente durante 12 horas do dia, mas ainda há relatos de moradores que estão há dias sem receber água. A Prefeitura de Chapecó tem sido enfática ao cobrar da Casan obras para normalizar o abastecimento e evitar racionamentos futuros. Enquanto isso, a Casan alega que o problema está na falta de chuvas em si, portanto não tem como dar um prazo para normalizar as operações. Se ela não cumprir, a gente rompe o contrato e municipaliza a água. Atualmente, a obra para a construção de uma macroadutora no rio Chapecozinho, que levaria água para diferentes municípios da região, incluindo Chapecó, está em andamento, mas ela ainda deve levar algum tempo para ficar pronta. A seca desse ano é histórica, mas não é a primeira vez que ela atinge diferentes regiões do estado. Na verdade, a gente tem visto uma queda dos níveis de precipitação já há alguns anos. Toda vez que temos a influência do Laninha, há um aumento da estabilidade da atmosfera, fazendo com que a gente tenha mais secas na região sul do Brasil e um maior nível de precipitação no norte e no nordeste. Isso a gente está observando, né? A partir, por exemplo, da configuração de Laninha, desde outubro do ano passado, pelo menos. Mas esse decréscimo das precipitações a gente observa aí, pelo menos no estado, desde 2016. As secas que a gente tem visto no oeste desde 2016, mesmo que causando grande prejuízo, não fogem do padrão climático para a região. E essas mudanças nos padrões de chuva podem sim ocorrer. Inclusive, a gente tem visto uma tendência da diminuição dos recursos hídricos na região. Isso mostra vários sinais para a gente, né? Primeiro, a gente não tem conseguido, por exemplo, reter água no nosso território. E isso mostra, por exemplo, uma baixa capacidade, por exemplo, de gestionar os recursos hídricos no estado de forma que garanta, né, que a gente suporte aí processos, por exemplo, como esses, né, de redução hídrica significativa. Mesmo que se for por tempos prolongados, como a gente está vendo agora. E será que essas secas cada vez mais frequentes aqui em Santa Catarina têm alguma relação com as mudanças climáticas? A tua pergunta é super importante. Se isso tem a ver com mudança climática. A mudança climática é isso. A mudança climática é esse conjunto de processos alterados e não tem como não desvincular todos esses eventos desse processo inicial, que é o que a gente está chamando agora de mudança climática. De acordo com a Epagre-Ciran, a estiagem já causa um prejuízo de 3,7 bilhões de reais, isso só na safra de milho, soja e feijão. Cerca de 20% da safra de soja, por exemplo, já está comprometida. Além do setor de grãos, a seca também afeta outros setores direta ou indiretamente. A falta de chuvas, por exemplo, afeta a qualidade da produção de leite e maçãs aqui no estado. A tendência com a estiagem diminui o calibre, a tendência é diminuir o preço também. A produção de carnes aqui no estado também deve ser afetada, já que o aumento no preço do milho, que é usado na ração dos animais, deve ser repassado ao consumidor. Com essas estiagens recorrentes, produtores têm procurado medidas para evitar com que a seca afete tanto assim a produção. As alternativas dependem do tipo de propriedade e também do nível de investimento que pode ser feito. É um investimento que a gente chama estruturante. Então, ele estrutura a propriedade para enfrentar esses momentos de crise. Não quer dizer que o problema todo esteja resolvido, mas as chuvas que têm ocorrido, mesmo que abaixo da média histórica, elas têm sido razoáveis, né, para abastecimento da família e abastecimento da produção animal, principalmente. O abastecimento já de grandes lavouras, como milho, soja, feijão, ele acaba sendo um pouco mais complexo, né? Então, haveria necessidade de sistemas de irrigação maiores, mais amplos. E aí, você ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. E continue acompanhando a cobertura da seca lá no oeste, no Diário Catarinense. Até mais! Nossa SC faz como ninguém faz.